Se você achou que a batalha do primeiro filme foi apenas um aquecimento, Mortal Kombat 2 chega com uma promessa de entregar aquilo que os fãs esperavam ver há décadas: o verdadeiro Mortal Kombat. Depois de anos de adaptações que dividem opiniões, a sequência tenta corrigir alguns dos principais problemas dos filmes anteriores, trazer mais personagens clássicos, mais lutas e uma história muito mais próxima dos jogos. Mas será que Mortal Kombat 2 finalmente conseguiu fazer justiça à franquia? Seja bem-vindo ao Sofá Pipoca Cinema. Hoje eu vou fazer um resumo da história, explicar os principais pontos e trazer a minha opinião para o nosso quadro Se Vale a Pipoca. A história continua após os eventos do primeiro filme, quando os Guerreiros da Terra conseguiram impedir os planos iniciais das forças da Exoterra. Mas a vitória está muito longe de significar o fim da guerra. Agora, a ameaça é muito maior. O Imperador Shao Kahn, que está no suco, surge como o principal antagonista determinado a conquistar a Terra de uma vez por todas. Diferente do primeiro filme, onde grande parte da trama se viu para apresentar personagens e construir o universo, aqui o foco está finalmente no torneio Mortal Kombat e nas batalhas pelo destino dos reinos. O nosso querido Kang Yugi retorna ao lado de personagens já conhecidos pelos fãs, como Liu Kang, Sonya Blade, Jax, Raiden e Kung Lao. Porém, a sequência amplia bastante o elenco, trazendo vários rostos clássicos dos videogames. Entre os destaques está Johnny Cage, um dos personagens mais queridos da franquia. Sua presença adiciona não apenas momentos de ação, mas também de humor e carisma, equilibrando a atmosfera mais séria do filme. O Johnny vai morrer, com certeza. Além dele, outros combatentes icônicos entram na disputa, aumentando o número de confrontos e rivalidade. O filme procura explorar melhor a dinâmica entre os Guerreiros da Terra e os lutadores da Exoterra, algo que muitos fãs sentiram falta nas produções anteriores. Enquanto isso, Liu Kang assume um papel ainda mais importante. O seu treinamento e sua evolução se tornam peças fundamentais para enfrentar as forças lideradas por Shao Kahn. Afinal, nos jogos, Liu Kang sempre foi visto como um dos grandes heróis da franquia, e a sequência parece abraçar essa importância. Conforme a trama avança, os personagens são obrigados a enfrentar desafios cada vez mais perigosos. As batalhas ficam cada vez maiores, os riscos aumentam e as consequências passam a ser muito mais sérias. Um dos aspectos mais interessantes é justamente a sensação de que existe uma guerra em andamento. Não estamos mais vendo apenas caçadores individuais ou pequenas missões. Agora o conflito envolve reinos inteiros e ameaça alterar o equilíbrio do universo do Mortal Kombat. Tem missões secundárias também que não são nada importantes para queimar tempo de filme. Visualmente, o filme aposta em cenários mais grandiosos e que estão lindos, em uma escala muito maior, muito superior à do primeiro filme. A Exoterra ganha mais destaque, apresentando locais sombrios, criaturas ameaçadoras e ambiente que remete bastante aos jogos. E realmente ficou bem parecido com Mortal Kombat 10 ali. As lutas continuam sendo o principal atrativo. A coreografia busca entregar confrontos mais intensos com golpes especiais, habilidades sobrenaturais e, claro, os famosos Fatalities, que se tornam marcas registradas da franquia. Get over here! Only the strong survive. Para os fãs de longa data, o grande atrativo está justamente na quantidade de referências. O filme procura homenagear diferentes fases dos jogos, incluindo personagens clássicos, rivalidades históricas e momentos que marcaram gerações de jogadores. Ao mesmo tempo, a narrativa tenta ser acessível para quem não conhece profundamente a franquia, explicando as motivações dos personagens e o funcionamento do torneio sem depender exclusivamente dos games. No final das contas, Mortal Kombat 2 chegou com a missão de entregar aquilo que muitos sentiram falta no primeiro filme. Um filme mais Mortal Kombat. Mais personagens clássicos, mais confrontos, mais fidelidades aos jogos e uma ameaça muito maior para os heróis da Terra. E vamos falar um pouco sobre o que eu achei do filme, assim, isso foi um disclaimer um pouco da história, com alguns pontos que eu considerei ali. E assim, é mais ou menos isso, sabe? O filme, ele não tem uma história super complexa. Também é Mortal Kombat, é um jogo de luta, onde a galera tem que se matar, onde o mortal se chama combate. O combate se chama mortal. Então, assim, o que me incomodou muito no filme, que não foi tanto, mas foi alguma questão de coreografia de luta mesmo. Teve umas muito bonitas, tem uma luta do Kung Lao contra o Liu Kang que
tá num lugar maravilhoso, a luta tá muito legal. Pra mim foi a melhor luta que teve no filme, eu gostei muito, foi muito interessante a coreografia, você sentiu os golpes tendo peso, e pra quem conhece um pouco mais sobre o jogo, sabe o tanto que eles são próximos, sabe o peso que essa luta tem, é bem interessante ela. Só que não acontece em todas as lutas, eu tava muito ansioso pra ver o Johnny em ação. Eu sou muito fã do Johnny, eu acho ele muito babaca e isso pra mim é legal, o cara é engraçado. Tá de brincadeira, você não tem poderes? Eu só sou bonito pra caramba. Só que na hora que a gente vai ver, a luta dele contra a Kitana foi muito broxante. Gente, o principal do filme não é o Johnny, é a Kitana. A história começa com a Kitana, tudo passa em volta dela e a luta final é dela. Mesmo ela estando na Exoterra, ela simplesmente muda de casaca no final e a luta final é dela contra o Shao Kahn. O Fatality final dela no Shao Kahn é muito legal e eu gostei muito. Mas eu senti um pouco disso assim, Pedro, eu me senti enganado pelo trailer. Porque o trailer pra mim dá muito mais ênfase no Johnny e na hora que eu for ver, na hora que a gente tá assistindo o filme, ele fica um pouco secundário. A primeira parte do filme parece que ele vai ser aquele herói em redenção e tudo mais, mas o filme faz isso de uma maneira muito rápida, o filme faz isso ali de uma maneira muito corriqueira, eles estão numa missão secundária que não é nem a parte mais importante que do Mortal Kombat, faz toda a diferença pro final do filme, como eles resolvem, mas ele não é o personagem central, ao contrário do que se parece, tá? A gente é enganado o tempo inteiro ali pelo trailer, eu senti isso pelo menos. Mas o filme é divertido? O filme é divertido, eu gostei, tem algumas piadinhas que eu achei muito engraçado, o Johnny no começo me fez rir muito, tem umas tiradinhas ali bem legais e tudo mais. O ator, eu esqueci, o Ryo Kugma, algo do gênero, ele conseguiu passar uma vibe do personagem mesmo, estando um pouco mais velho, bem legal pro filme. Então isso me pegou. Só que, ao mesmo tempo que eu gostei muito de algumas cenas de luta, teve outras que me incomodou bastante. Teve algumas cenas que pra mim tava parecendo mais uma coreografia de dança do que luta. Então tem uma luta do Johnny contra o Baraka que pra mim pareceu que eles estavam dançando. Tem uma piadinha no filme com isso, fez até bastante sentido, mas não foi aquela coisa que me pegou, sabe? Eu senti um pouco da falta de brutalidade. Em alguns momentos, o filme parece que não tem essa coragem. O roteiro é muito simplório, eles tentam trazer um peso maior para os personagens que no final não existe, é só a galera lutando mesmo, mas é muito melhor do que o primeiro filme. Porque o primeiro filme, eu dormi sinceramente, eu tentava sentar para assistir, o que mais acontecia apagava. Então assim, para ser um filme de Mortal Kombat, o primeiro é um cocô, é horrível, eu cochilava. Esse segundo eu não dormi, eu gargalhei, eu me diverti bastante, tem personagens que são interessantes, não gostei do romance da Sonya com o Johnny, para mim foi um ensaio muito mal feito, me senti um pouco traído pela questão do trailer. Novamente, para mim o trailer tava dando muita ênfase no Johnny, e no filme ele tem importância, mas para mim o personagem principal é a Kitana, que tem um fatality lindo com o Shao Kahn ali no final do filme, tá? Então assim, galera, é um filme legal, eu me diverti, eu dou uma nota 6,5, porque assim, ele consegue trazer o espírito do jogo, ele consegue trazer muitas coisas dos personagens. Claro, pra mim ele pecou na brutalidade, eu acho que ele devia ter mais impacto em algumas cenas, tanto que a gente tem um fatality, um golpe especial chamado Brutality, porque realmente é quebrando ossos essas coisas, mas tem bastante referências, é um filme bem divertidinho. Eu pagaria R$70 do ingresso para ver esse filme? Eu não pagaria, eu assisti ele em casa, te recomendo esperar sair nas plataformas para você também ver em casa, mas é um filme que vale a pena de você levantar e fazer uma pipoca para assistir, porque você vai rir, você vai achar engraçado, tem momentos muito bons que a gente consegue se divertir. Concorda comigo ou não? Deixa aí nos comentários, tá? Se inscreve no canal, deixa like no vídeo e até o próximo.